o rostinho de todos, né, que fazem parte da casa, cada amado, cada amada, cada irmão, cada irmã, não é? É muito especial. E hoje, nós reservamos, né, todo domingo, nós temos reservado para estarmos juntos, em adoração, juntos neste lugar, para louvar a Ele, louvar ao Senhor, bendizer o nome dEle, não é? E também ouvir a palavra que Ele vai liberar aos nossos corações. Quantos estão com muita expectativa da palavra nessa noite? Recentemente nós ministramos sobre expectativas, né? E tenho certeza que foi um tempo de palavra muito precioso para todos nós. Amém? Eu quero então orar para que a gente possa abrir o coração e ouvir a mensagem, toda a mensagem que Deus tem para trazer para nós hoje. Se você puder e quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça, nós queremos orar. Pai, é um prazer estarmos neste lugar. É um prazer porque nós definimos em memorial, em ato, em uma convicção muito forte que este lugar, ele foi consagrado para agregar homens e mulheres que têm uma aliança com o Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor porque nessa noite, desde das 18 horas, nós estamos aqui em unidade, em comunhão, expressando toda a nossa gratidão. E agora, Pai, nós queremos abrir o nosso coração para que o rema da palavra venha em nosso espírito, que haja um reverberar profético em nossas vidas. Pai, que possamos receber a palavra nessa noite, que ela seja um norte profético para essa semana, um combustível para esta semana. Nós oramos e cremos que assim será, que o Espírito Santo venha trazer uma revelação coletiva, mas também muito pontual e individual nos corações. Pai, nós consagramos este momento, consagramos esse altar de adoração, consagramos este lugar, porque este lugar pertence ao Senhor. Senhor, fale aos nossos corações. Toda e qualquer preocupação, todo e qualquer problema que possa aí estar pairando em nossa mente, seja agora controlado, arquivado, ministrado pelo poder do Espírito Santo. E que possamos sair daqui nessa noite renovados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos em família. Como é bom nós estarmos juntos em um lugar, onde esse lugar nós definimos como um lugar profético, um lugar onde nós exercitamos a nossa fé juntos, onde nós juntos adoramos a Deus. E eu acredito, né, que os propósitos individuais, juntamente com o propósito coletivo, né, se soma aqui nesta casa. E é óbvio que eu não acredito que isso só se restrinja a esse ambiente, a esse espaço, mas esse espaço, que é o nosso quartel-general, a nossa base, né, de louvor, de adoração, de alegria, de compartilhar, de tempo de comunhão ao redor da mesa, de tempo de edificação, tempo também de ser confrontado, não é? É um lugar preparado para o Senhor, né, do Senhor, para que a gente possa, né, experimentar e também ser bênção para muitos. Então, eu acredito, né, que não só aqui, mas aonde nós formos enviados, aonde nós estamos alocados, aonde nós vivemos,
o bairro onde moramos, a rua, né, da nossa residência, os vizinhos, né, ali são e serão, estarão sendo abençoados através das nossas vidas, porque é um propósito de Deus para cada um de nós, e a junção desses propósitos se identifica, né, com um propósito maior, e tudo vai canalizar, direcionar a honra e a glória ao Senhor. Então, eu faço parte de um grande mover profético. Você faz parte de um grande mover profético. Eu gosto muito de ministrar aquele texto de Ezequiel, aonde, né, o Senhor leva, né, Ezequiel para entrar na água, e ele começa um processo profético, um propósito profético, entrando na água, e ele vai molhando, né, os pés, ele vai molhando ali os pés, depois tornozelo, joelho, cintura, e de repente ele dá em um nível da água onde não dá mais para passar caminhando, né, indo até onde dá pé, ele precisa passar a nado, e naquele momento, né, o Filho do Homem, o Senhor, leva-o de volta à margem do rio. Eu gosto muito desse texto porque ele me apresenta muitas revelações, muitas coisas, e desse texto, por exemplo, surgiram duas frases que eu sempre digo, né? O mover de Deus nunca é em vão, o agir de Deus nunca será estéril, né? Sempre tem um propósito da parte de Deus para que algo aconteça. Quantos podem crer nesta afirmação que eu disse neste momento? Amém? Então, o agir de Deus não é em vão. Amém, Luciana? O mover de Deus nunca será estéril, porque eu creio num propósito profético. Nós cremos. E a Bíblia fala que quando ele volta para a margem, ele vê árvores. Quando ele sai, aquelas árvores não estavam lá, não há nenhuma amostragem, nenhuma escrita, nada que dizia que aquelas árvores estavam lá. Mas quando ele volta, as árvores estão lá. Eu acredito que estas árvores representam um propósito, dentro de um período de tempo, dentro de um caminhar, mesmo que seja difícil. O pastor Emerson trouxe uma grande abordagem aqui no começo, né, quando ele ministrou aqui, sobre os dízimos, sobre alegria, sobre situações. Muitas vezes nós atrelamos se estamos alegres ou não a algo que Deus está fazendo. Não necessariamente. Nem sempre quando estamos alegres, Deus está fazendo alguma coisa. E não necessariamente quando estamos tristes, Deus não vai realizar. Com certeza, Deus é um Deus de milagres. E Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Quantos podem crer nisso? Então eu creio no mover profético. E essa noite nós queremos falar sobre isso. Põe o tema para a gente, por favor. O tema dessa noite é uma afirmação. Eu creio no propósito profético. Amém? Vamos no 3, todos juntos, afirmar essa frase. 1, 2, 3. Então o tema dessa noite é uma afirmação que eu creio, né? Nós cremos nisso. Eu vou falar um pouquinho sobre uma conquista minha, da pastora Vera, no final, mais no finalzinho ela vai subir aqui na plataforma, para também me ajudar na palavra, né? A gente não combinou, mas enfim, o Espírito Santo ele vai dar a direção, mas nós queremos compartilhar um pouquinho da nossa vitória, da nossa conquista, né? Após 39 anos, né, de casados, o Senhor nos deu definitivamente a nossa casa própria, e nós já estamos morando na casa própria, né, desde terça-feira passada, né, nós mudamos, arrumamos, e toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dadas a Ti. Hoje nós tivemos uma reunião com todos os pastores dessa casa, todos os supervisores dessa casa, e nós falamos um pouquinho sobre muitas coisas. Uma delas é que a minha vida, nem da pastora Vera, ficou ligada apenas em uma conquista da casa. Não, a gente, né, caminhou, a gente, né, peregrinou, né, a gente caminhou, a gente fez na direção do Senhor, e a gente sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, o Senhor iria nos dar uma casa própria, né? Mas a gente não estava apegado somente a isso.
nós deixamos o Senhor nos conduzir, né? Amém? Amém, pastora Vera? Nós somos conduzidos, nós peregrinamos vários lugares de São Paulo, peregrinamos em Mato Grosso do Sul, né? Nós fizemos história, abençoamos vidas, por onde nós passamos, nós deixamos um marco profético. E eu acredito que o propósito profético, através das nossas vidas, se cumpriu em cada lugar. E agora, nesse lugar que é nosso, né? Um cantinho só nosso, né? Eu creio que há muita coisa da parte de Deus que vai acontecer ali. Como eu creio dessa forma, você precisa crer também. Deus te deu uma casa, é sua, ela é sua, né, casa própria. Então nunca amaldiçoe o lugar que você mora, nunca diga coisas ruins daquele lugar, pejorativas, nunca fique reclamando, ó céus, ó vida, ó dor. Não, entenda que há momentos de lutas, momentos de problemas. Quantos aqui viveram ou vivem, né, ou tem essa convicção de que problemas existem, amém? Levanta a mão. Quem não acredita em nada, levanta a mão. Aí não é possível, né? A gente sabe que problemas virão, sim ou não, gente? Situações, né, momentos de choro. Quem aqui nunca chorou na vida? Quem aqui nunca passou por uma tempestade? Quem aqui nunca, né, passou por um constrangimento? É importante nós colocarmos que há uma facção, não vou falar essa palavra, é muito pesada, mas há um segmento no meio do cristianismo, aonde se prega, pastora Jaqueline, de que uma vez você aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você é blindado e nunca mais passará por problemas. Esta é uma mensagem que não encontramos na Bíblia. O próprio Jesus já diz a respeito disso. No mundo tereis aflições. Não é isso, pastor Gilson? Cutuca teu irmão e fala assim, a Bíblia está dizendo que no mundo você terá aflição. Mas a Bíblia também fala assim, mas a Bíblia também diz que você vencerá o mundo. Porque Jesus venceu o mundo. Nós vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer todas as situações. Porque há uma graça sobre nós, há um poder sobre nós, há um poder sobre a sua vida. Eu quero falar para os homens casados, homens que trabalham, né, e sustentam suas casas. Aonde você trabalha tem que ser um lugar profético. Não amaldiçoe, não reclame. Use daquele lugar que você trabalha, que você ou é CLT, ou você é PJ, você ganha a sua remuneração. Use daquele lugar como uma base de degrau para abençoar pessoas, porque você já é abençoado. Eu quero te dizer, meu querido irmão, que quando a gente crê no propósito profético, você já entra dentro de um pacote de bênçãos. Vem a luta, vem a dificuldade, mas você vence, você rompe, você passa para um próximo nível e você vai levar essa chama de poder, de habilidade para onde você trabalha. Então você é uma voz profética naquele lugar. Eu quero falar um pouquinho sobre Josafá, no meio dessa palavra que eu vou falar nessa noite, que o Espírito trouxe. Mas em que situação que Josafá, ele fala, crê no Senhor vosso Deus e sereis salvos, crê nos profetas e prosperareis. Ele fala diante de três situações, três inimigos, diante de uma grave ameaça. E ele então profeticamente toma posse, profeticamente é liberado algo poderoso ali. Vai vir situações onde você trabalha. Vai vir situações aonde você estuda. Eu quero falar para você agora, mulher. Você tem que ser uma mulher sábia. Se você trabalha fora, né, CLT ou PJ, autônomo, né, seja qual for a fonte de renda onde você trabalha, você ali também tem que ser uma voz profética. Porque eu creio no propósito profético. E você precisa crer também. Quantos estão comigo, diga amém. Essa é uma noite profética. Amém, gente? Talvez Deus vai dar uma direção para vocês. Certa feita o Senhor disse para mim e para a pastora Vera, se desfaçam de tudo, arrume a mala de vocês, que eu vou enviar vocês para outro estado, outro município. A gente foi, nós sentamos, ouvimos e dissemos sim.
Foi momentos dificílimos que vivemos ali, naquela cidade, em Mato Grosso do Sul. Né? Eram situações e mais situações, problemas e mais problemas, falta de recursos, falta de apoio, era uma situação bastante difícil. Mas eu e a pastora, né, o pastor William, minha filha, algumas pessoas que ali estiveram comigo, né, conosco, nós depositamos a nossa fé em Cristo, porque nós criamos num propósito profético. Nós criamos que na nossa ida para aquele lugar, pessoas seriam transformadas, abençoadas. Gente, nós não podemos desvincular a nossa vida espiritual, o nosso chamado, das questões seculares. Eu trabalho secularmente, eu pego uma condução, eu pego um carro, mas sobretudo eu estou levando o chamado de Deus, o propósito de Deus, aonde eu for, aonde eu trabalho, aonde eu estudo. Muitas pessoas têm segregado, não, na igreja eu sou crente, mas aqui eu sou profissional. Tem que ser profissional, mas acima de tudo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de caráter, de voz profética, de visão de águia, de posicionamento na palavra. Queridos, eu preciso dizer algo aqui, eu já disse em outras oportunidades. Não temos mais tempo para perder tempo. Não temos mais tempo para dizer, agora eu quero dar um tempo. Agora eu não quero mais me envolver, agora eu não quero mais liderar, agora eu não quero mais estar naquele ministério, agora eu não quero mais falar nem de Jesus, porque agora o meu foco é isso, aquilo, né? Eu quero ganhar $1 milhão, eu quero fazer a minha casa. Não! Buscai ao Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Busque ao Senhor, se entregue ao Senhor. Queridos, é a maior mentira pregada quando a gente canta um louvor que nós cantamos hoje, né? Como é que é aquele louvor mesmo? Eu vou entregar tudo? Tudo é teu. Gente, será que a gente está disposto a entregar tudo para o Senhor? Daniel, será que a gente está disposto a entregar tudo para o Senhor? Se torna uma mentira descabida quando a gente canta e a gente não vive aquilo que nós estamos ministrando. Com muito respeito, vira, né, alguém fala assim, acho que ele falou com você. Às vezes nós nos empolgamos. Propósito profético. Não tem nada com sentimento. Não tem nada a ver com sentimento. Arrepio nas costas. Não tem nada a ver com essas coisas. Propósito profético tem a ver com a graça, com a fé, com a convicção. Eu gostaria que nós aplaudíssemos a Jesus nesta hora. Eu creio no propósito profético. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 8, do 1 ao 6. 2 Reis, capítulo 8, do 1 ao 6. Daqui a pouco nós vamos ler esse texto. Mas esse texto, contexto, antes dele, né, eu quero falar um pouquinho o que aconteceu antes dele. A história de uma mulher muito rica. Uma mulher que tinha posses. E um dia ela fala, né, para o seu marido, olha, que tal a gente construir um apartamento para o profeta? A gente conhece a história. E ela vai, então, o marido autoriza, e ela constrói um apartamento, uma casa bacana, coloca um frigobar, coloca um chuveiro, coloca uma banheira naquele apartamento, né? Faz lá uma coisa assim da hora, porque todos os dias, ou todas as vezes que o profeta passava por aquela rua, por aquela cidade, ela via aquele homem caminhando, e então ela entendeu que deveria fazer algo por ele. Ela tinha condições, mas sobretudo, não porque ela tinha condições, porque ela começou a entender um propósito profético na vida dela. É claro que ela não entendia, ela não existia, não tinha essa semântica, né, para ela, mas a gente pode transliterar para a nossa realidade.
Ela entendeu, então ela construiu, ela pôs do melhor cama, como é que é aquela camona, queen size, né? Que tem até aquela coisinha que faz massagem, né? E colocou um frigobar, fez de tudo, do melhor pelo profeta. Ele passa, ela chama, olha, eu construí um apartamento, você fica aqui, dorme aqui, se hospeda aqui, né, vai comer com a gente, porque eu quero fazer o melhor. E essa mulher, né, eles não tinham filhos. E de repente o profeta pergunta, né, para o seu discípulo, né, o que será que ela precisa, né? E aí ele fala, olha, enfim, ela não tem filhos, não tem filho. E o profético acontece. Ele libera o profético e aquela mulher fala para ela, você daqui 1 ano, você vai segurar no seu colo o seu filho. E exatamente como o profeta disse, aconteceu. Exatamente como o profético foi liberado, aconteceu. Diga comigo, exatamente como o profético é liberado, vai acontecer. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. A gente não está aqui para brincar de cristão. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, ler a palavra, crer na palavra, se posicionar em cima dessa palavra e continuar caminhando. Então, antes do capítulo 8 que nós vamos ler, essa mulher então, o filho nasce e a gente sabe o que aconteceu. Depois de um período, esse menino estava com o pai, sentiu dor de cabeça, esse menino morre. E esse menino morre e o profeta é chamado, e o profeta vai lá e o menino ressuscita. Passaram-se alguns anos. E aí o contexto que nós vamos ler. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo, levante-se, olha só, levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. Fala comigo, um período que Deus determinou. Fala comigo, um período, qualquer que seja ele, está no controle de Deus. Como é que é o tema da palavra? Propósito profético. A mulher, versículo 2. A mulher se levantou e não fez o que o profeta disse. Está escrito isso? A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Vamos ler todos juntos esse comecinho do versículo 2 no 3. 1, 2, 3. Deixa eu extrair do início do versículo 2 algo aqui. Sendo uma forma ou sendo outra, nosso ouvido precisa estar muito bem afinado às coisas espirituais. Por isso que é necessário, Ana Maria, todos os dias, Fabiana, mantermos um tempo de comunhão, de devocional, de leitura, de intimidade com o Senhor. Como é que nós vamos captar o coração de Deus se nós não temos intimidade ou relacionamento com Deus? Porque ao acontecer isso, nós vamos captar, e quando Ele disser, vamos fazer, por mais dolorido que seja. Eu me lembro quando o Senhor falou assim, entregue o teu emprego, a tua profissão, e você vai se dedicar full time, tempo integral, à obra. Eu já fiz umas contas aqui, não vou repeti-la, mas a minha remuneração era muito alta. E em tempos reais, eu iria ganhar, né, talvez hoje, em dinheiros atuais,
talvez aí uns R$ 500 por mês para manter a minha família. Mas o Senhor foi muito claro, Ele trouxe o discernimento para mim, trouxe a direção para a pastora, a confirmação, e nós tivemos que obedecer. E aí começou a peregrinação. Começou, o propósito profético nas nossas vidas. Se nós não tivéssemos dado ouvido a a direção do Senhor, talvez isso que está acontecendo aqui não estaria acontecendo, você não estaria inserido. Com certeza, não estaríamos vendo tudo que Deus está fazendo, porque um casal decidiu ouvir a voz do Senhor. Foi difícil deixar de ganhar um bom dinheiro para ganhar quando recebia um pouco de dinheiro. Louva a Deus pela vida do pastor Valmir, ele não gosta que fala, mas a quem merece honra, tem que ser dada a honra. Por várias vezes o pastor Valmir mandava dinheiro para a gente comprar comida. Porque nós não tínhamos dinheiro, nós só tínhamos Deus. Fala para o teu irmão, o mais importante você tem, que é Deus. Amém? Eu não tinha dinheiro para construir uma casa, e o Senhor deu os recursos para construir uma casa. A nossa vida muitas vezes é de peregrinação, é de altos e baixos, é de desafios, problemas, situações. Mas o mais importante é confiar no Deus, aquele Deus que nos chama, aquele Deus que nos capacita, aquele Deus que nos dá os recursos, aquele Deus que nos dá a visão, aquele Deus que nos habilita a nossa mão para a batalha, aquele Deus que dá uma visão profética. E é importante nós estarmos muito bem centrados em obediência. Você não está aqui por acaso, meu irmão, minha irmã. Há um propósito profético na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu me lembro quando o pastor Emerson e a pastora Edna chegaram na Vida Nova. Vieram com uma intenção, Deus mudou a intenção, e eles falaram que não queriam filhos. E Deus deu uma filha linda para eles, que dança, só não sei se ela canta, mas ela dança, ela fala inglês, para a glória do Senhor. Porque havia um propósito profético para o casal Emerson e a Edna, de ter uma filha profética. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Celção e Luciana. A Luciana não queria casar com o Celção. O Celção chegava na nossa casa, chorava. Eu amo aquela mulher. Ela é tudo. Eu engordei tanto porque todo dia ele queria ir lá chorar e a gente comprava pizza. Quem lembra quando eu era gordo? Eu era muito gordo. Mas de repente o Senhor uniu, quebrou aquilo que, enfim, uniu propósitos. Havia um propósito profético para o casamento do Celso e da Luciana. Hoje a gente vê o Nicolas, nós vemos o Tiago. Eu quero que você olhe-se para você, junto com sua esposa, com seu marido, os seus filhos. Isso é um propósito profético. Mesmo que adversidades venham e vai vir. Mesmo que venham notícias difíceis. Nós falávamos semana passada, não sei se foi semana passada ou retrasada, da mulher de Jó. Ela não esteve alinhada a esse propósito profético. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Senhor. Você é um milagre de Deus. Amém? Versículo 2. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. E pasmem vocês, gente, olha para mim agora. Deus permitiu
diminuição, né, do poder aquisitivo, pobreza, carestia, falta de recursos, falta de dinheiro para o ambiente dos judeus, para o povo que Deus escolheu, e preservou as terras dos filisteus. Isso é loucura. Como pode um povo passar por 7 anos de pobreza, falta de recursos, falta de alimento? Sabe por que eles viveram 7 anos nessa situação? Sabe por que eles tiveram que amargar por 7 anos, né, de tanta destruição? Porque eles estavam em pecado. E o pecado nos afasta do propósito de Deus. E pasmem, ela foi para as terras dos filisteus, um povo que era inimigo de Deus. E lá ela se mantém. Deus preservou uma mulher que disse sim, uma mulher que acreditou. E ela então fica 7 anos, o texto nos falou sobre isso. E ao final, versículo 3, de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado, a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. E então Geazi disse: oxe, a mulher aí. A mulher a quem eu estou dizendo, ela acabou de entrar. E se eu não estiver enganado, faz 7 anos que eu não vejo essa mulher aqui. Ó rei, é ela que eu estou contando que o filho dela foi restaurado, voltou à vida, porque o profeta, ele profetizou que ele iria ter um filho, ele morreu e ele foi lá e ele ressuscitou. Então o texto fala, né? Aí continua, versículo 5. Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem. Gente, deixa eu dizer uma coisa, eu quero tirar do contexto. Há uma ordem dos céus a nosso respeito, amém? Há uma ordem do céu. Faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Eu acredito no propósito profético e acredito na restauração que Deus está fazendo nos nossos dias sobre as nossas vidas, amém? Olhando para essa mulher, poderia ser um homem, mas olhando para essa mulher, eu vejo algumas coisas. Uma mulher de visão, uma mulher de fé, uma mulher de ousadia. E eu quero desafiar vocês, mulheres, para que tornar profético. Eu peço para todas as mulheres que estão aqui hoje, coloquem-se em pé, por favor. Todas as mulheres. Muitas mulheres. Eu quero declarar sobre a vida de você, mulher. Você é uma mulher de fé, uma mulher ousada, uma mulher corajosa, uma mulher cheia da presença do Senhor, de visão, de ousadia. Eu quero declarar em nome de Jesus, eu quero declarar que os seus olhos espirituais serão abertos e quando vier a direção dos céus, você vai captar e vai colocar a sua casa em sabedoria na direção que Deus trouxer. Você é a mulher querida do Senhor. Eu profetizo saúde sobre você. Mas sobretudo eu quero profetizar uma visão profética. Eu declaro, irmã querida, que há um propósito profético sobre a sua vida. Eu quero que os homens que estão sentados, levante a mão para as mulheres
e 1 minuto de oração, ore pelas mulheres. O Senhor está pedindo nessa noite, porque há debilidade em no segmento feminino, e nessa noite está caindo por terra em nome de Jesus. Mulher sábia, mulher cheia de fé, mulher de visão, mulher profética, mulher que coloca em sabedoria a casa. Ore agora em nome de Jesus. Homem, profetiza sobre essa mulher. Nós declaramos, Pai, mulheres cheias da presença do Senhor. Pai, que elas sejam generosas, hospitaleiras, tenham carisma, sejam cheias da graça e muito especiais, Pai. Oramos em nome de Jesus. Que os homens aplaudam ao Senhor em homenagem a essas mulheres. Podem se assentar. Eu vejo que aquela mulher, ela era muito generosa, hospitaleira, tinha carisma, uma mulher cheia da graça e muito especial. Agora me deixa dizer algo para vocês. Aquela mulher que nós estamos falando, aquela mulher tinha um problema. Aquela mulher tinha um problema. E antes de entrar no problema, que eu já até falei, eu quero dizer que todos nós vamos passar por problemas. Agora, é importante nós mensurarmos aqui, eu não estou dizendo de um problema, de uma continha da Sabesp que está faltando dinheiro para cobrir, não. Eu digo de problemas que às vezes nos tiram o sono. A gente não sabe como resolver, e graças a Deus que a gente não sabe, porque aí sim a gente depende 100% de Deus. Outra coisa importante a dizer nessa noite, não deixe para você esgotar tudo o que tinha que fazer para resolver, e aí você falar, agora o que me resta é orar. Não, a oração é a primeira coisa para uma mulher e para um homem de Deus. Posso ouvir um amém, gente? Todos nós temos um problema, todos nós passamos por algumas coisas. Então eu não me refiro, a coisinhas pequenas, não, mas aquilo que às vezes pode tirar o nosso sono. Muitas vezes, durante a construção da casa, ou durante o tempo que nós não tínhamos nem terreno, não tinha nem perspectiva, e muito menos dinheiro, algumas vezes o inimigo tentou roubar a minha paz, quanto a todo mundo tem uma casa, os pastores amigos meus, todos têm uma casa própria, eu não tenho, e isso começou muitas vezes roubar a minha paz, angustiar, levar para o coração, e um dia eu disse, basta! A minha fé não está embasada na casa própria, a minha fé está embasada naquele que é autor e consumador da minha vida. A nossa fé tem que estar embasada. Eu gostaria que só para a gente ter uma ideia, quantos aqui tiveram problemas na vida, estão tendo problemas agora, Levanta a mão, quero ver aqui. Olha quantas mãos. Qualquer que seja, doença, enfermidade, problema financeiro. E essa mulher que nós lemos, ela tinha um problema, ela era estéril, ela não tinha filhos. E para uma mulher, da cultura dela, era um problema não gestacionar. Agora, gente, vamos combinar uma coisa aqui? Vamos ajustar a semântica. Eu falei que ela tinha um problema. Vamos ajustar a palavra problema? Tudo bem, gente? Vamos ajustar? Então, a partir de hoje, fecha comigo. Quem quer fechar comigo? A gente vai mudar a palavra problema para uma outra palavra. Quem quer fecha comigo? Levanta a mão aí. Então, se você crê no profeta, você vai prosperar. Glória a Deus, pastor. Mas a gente conversa quando chegar lá na parede e meia. Fecha comigo? Amém? Vamos mudar a semântica. Eu acredito que a palavra que mais cabe para aquela mulher e para nós, olhando para o propósito profético, todos nós temos um momento de aperfeiçoamento. Então, em vez de problema, você vai dizer, estou sendo aperfeiçoado. Ninguém gostou? Vamos mudar a palavra problema e sim aperfeiçoamento.
Eu acredito que em todos os momentos da minha vida, quando a situação, a dificuldade se levantou, eu estava sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Eu não posso olhar o problema, porque se eu olhar só o problema, eu vou sucumbir. Pedro, ele viu aquele homem, né, estava no barco, todo mundo lá, e ele viu um negócio lá andando sobre as águas, é um fantasma! Aí, não, é o mestre. E o mestre andando sobre as águas, o mestre andou sobre a palavra, amém? Nós precisamos andar sobre a palavra, nós precisamos andar sobre a palavra. E Pedro então, Jesus, se é o Senhor mesmo, né? É o Senhor, então me faça andar sobre as águas. E Pedro põe o primeiro pé, põe o segundo, vai se sentindo, vai andando sobre as águas. E de repente o mar começa a aperfeiçoar Pedro. Eu quero profetizar nessa noite que quando o mar começar a agitar, não é um problema, é um aperfeiçoamento na sua vida, no seu caráter, na sua fé, na sua casa, na rede que você frequenta, a célula que você frequenta, aonde você trabalha. É um aperfeiçoamento de Deus, porque há um propósito profético. Pedro então começa a afundar, e Jesus vai lá, estende a mão, vem cá, Pedrinho. Homem de pouca fé, pequena fé. Então, vamos combinar, a partir de agora, vamos subtrair a palavra problema e colocar aperfeiçoamento. E Paulo, ele traz uma ideia tão gostosa. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9, 2 Coríntios 13, 9, eu quero tirar do contexto, tem um contexto aqui, mas eu quero mostrar algo poderoso que Paulo, ele libera para os irmãos da igreja de Corinto. Olha o que diz, 2 Coríntios 13, 9. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos, e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam, deixa eu trazer para vocês o que Paulo está querendo comunicar aqui. Paulo, ele reconhecia que havia um problema, que ele tinha um problema, ele tinha um espinho na carne, ele tinha algo, mas ele também tinha convicção que dependia 100% do Senhor. Ele confiava no Senhor, né? E ele entendeu que ele estava num processo de aperfeiçoamento. Então, aquele aperfeiçoamento dele servia de base e de exemplo, e de aconselhamento, e de exemplo para aqueles de Corinto. Então, enquanto ele passava por momentos difíceis, momentos de fraqueza que ele coloca, ele fazia com que os da igreja fossem aperfeiçoados, porque olhavam o exemplo e viam que Paulo era um homem de fé, um homem de caráter, um homem na palavra, um homem que teve uma aliança total e completa com Jesus. Então eles olhavam para Paulo e eram fortalecidos, olhavam para Paulo porque Paulo era uma expressão de Jesus para aquela igreja, e nessa noite nós temos a expressão de Jesus nesta igreja, e nós estamos sendo aperfeiçoados. E aperfeiçoados estamos sendo fortalecidos. Quem me entende, diga amém. E Paulo então, ele libera profeticamente para aquele povo: sejam aperfeiçoados. Aí eu pergunto, voltando para aquela mulher, qual era o problema, o aperfeiçoamento daquela mulher? Ela não tinha filhos, mas ela ouviu o profético de Deus e o filho nasceu. Presta atenção, eu vou te dar três pontos que engloba o processo do aperfeiçoamento. Nós vivemos processos em nossas vidas.
Se nós chamarmos aqui o pastor Wesley, pastor Valmir, pastor William, né, que são da área contábil, área financeira, contabilidade, né, tudo naqueles que trabalham lá é parte de processos. Processos precisam ser feitos para que lá no final da ponta tudo esteja completamente resolvido, impostos apurados, lucro né, apurado, pessoas, enfim, processos. Diga comigo, o processo faz parte do meu aperfeiçoamento. E há 3 coisas que eu gostaria de trazer aqui. 3 coisas, atenção. Dentro desse aperfeiçoamento, eu entendo que o tempo é o primeiro ponto. Nós lemos que a mulher ficou 7 anos num aperfeiçoamento, num processo. Mas não quer dizer que existe um tempo X. Existe, né, um tempo kairós de Deus. Pode demorar 1 ano, como pode demorar 1 mês, como pode demorar 7 anos, ou como pode demorar 39 anos. Mas o aperfeiçoamento, Thalita, requer tempo, maturidade. O tempo vai trazer maturidade, vai trazer crescimento, vai trazer discernimento. Então, diga comigo, dentro do aperfeiçoamento, o tempo é inevitável. Não adianta você orar dessa forma, Deus, me dá agora, me dá agora. Primeiro que Deus não tem que te dar nada agora, porque Ele é Deus, e nós somos criação dEle. Ponto. Se não me der, eu vou morrer. Uau! Deus é Deus. Mas está demorando. Aguarde, continue esperando. Esperança. Uma das coisas que essa mulher teve foi esperança, convicção. Então o tempo, Rose, o tempo faz parte do aperfeiçoamento. A segunda coisa, nesse bojo, né, do aperfeiçoamento, pode surgir algo negativo, que é o questionamento. A gente começa a questionar, mas por que está demorando? Mas será que é isso mesmo? Mas será que eu ouvi corretamente? Será que era para estar aqui? Será que era para ter feito isso? Será? E começa a haver os questionamentos. E muitas vezes o questionamento é bombardeio de fora para dentro, e a nossa alma entra em conflito. Presta atenção, que muitas vezes o inimigo vai trazer questionamentos, vai trazer dúvidas. E o principal inimigo da fé é a dúvida. Dentro do aperfeiçoamento, primeiro é o tempo, segundo o questionamento. Cuidado com o questionamento. Mais uma terceira coisa, dentro desse aperfeiçoamento, é o confronto. Quando nós somos confrontados quanto à nossa fé, quanto à espera de algo, à espera do milagre, né? Quanto nós mais formos confrontados, mais calejados vamos ter, mais convicção vamos ter. Mas se a gente for confrontado e a gente sucumbir e pedir demissão, a gente volta para o primeiro estágio. Quantas vezes nesses anos todos de ministério pastoral, nós fomos ordenados ao pastorado em 1998. Quem nasceu neste ano aí? Quem nasceu acima de 98? Olha quanta gente que nasceu acima de 98. Né? Nós fomos ordenados em 98. E todo esse período até hoje, o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. Eu vi o tempo, eu vi questionamento, eu vi confronto, mas eu vi, sobretudo, o Senhor sobre as nossas vidas, nos trazendo convicção, nos trazendo mais coragem para continuar a obra dEle. Se nós passarmos por todos esses estágios, eu quero dizer que eles servem, né, como degraus de crescimento da fé. Eu queria ouvir de vocês, né, você não precisa falar alto, mas pensa um pouquinho, quanto você cresceu na fé desde o momento em que você aceitou Jesus e entrou no processo de aperfeiçoamento. Voltando à mulher,
Aquela mulher, o aperfeiçoamento dela, ela teve um filho e o filho morreu. Isso é terrível. O filho nasceu e o filho morreu. E eu entendo que o processo dessa mulher foi tão poderoso, e eu vejo algo que eu posso extrair da conduta dela, olhando para esse universo dessa história. Eu vi muita fé naquela mulher, eu vi esperança, né, nos sentimentos daquela mulher, no olhar daquela mulher, olhando para esse texto, perseverança, determinação, uma mulher humilde, se colocou com muita humildade diante do profeta, foi muito coerente, e o Senhor realizou o sobrenatural na vida dela. Então eu quero dizer que atributos iguais a esse devem estar em nossas vidas, pastores, supervisores, líderes, membros dessa casa. Desenvolva a fé. Júnior, desenvolva a fé. Vira para alguém e fala: você precisa desenvolver a fé. O propósito na vida daquela mulher se cumpriu. Dentro desse universo de aperfeiçoamento, é inegável, será inevitável, que outros obstáculos surgirão. Então ela, filho nasceu, filho morreu, filho ressuscitou. E agora ela se depara com outros obstáculos, com outros desafios, com outras situações. O que aconteceu? Ela precisa deixar a casa dela, precisa deixar o oikós dela, precisa deixar o patrimônio dela, junto com a família, e ficar anos fora, peregrinando. Então eu quero dizer, pelo Espírito Santo, que o processo nunca acaba, só vai acabar quando Jesus voltar. Amém? Então fala com muita alegria, sorrindo para alguém, fala: olha, só vai acabar quando Jesus voltar. E fala assim, ou se você morrer antes. Então fala assim: morra bem. Vira para outro e fala assim: morra bem. O que é morrer bem? Morrer com Cristo. Morrer com Cristo. A alegria no céu, quando um justo é recolhido ao céu. Ninguém quer morrer, eu sei disso, eu também não quero. Mas um dia nós vamos ter que ir, né, para o degrau de cima. Sim ou não? Vai ter que passar por isso. E essa mulher, então, contextualizando, ela vê uma situação, outro obstáculo, e nós vamos passar por outras situações. Resolveu o problema, que é aperfeiçoamento, vem outro aperfeiçoamento. Wesley, você pensa que, pastor Wesley, pensa que aquele aperfeiçoamento já resolveu? Vem um outro aperfeiçoamento, né? Vem um outro, amém, pastora Edna? Pastora Edna, cada dia ela está para um novo aperfeiçoamento, né? A Luciana, o pastor Emerson, gente, com alegria fala assim: amanhã pode ser um outro aperfeiçoamento, para você é um outro aperfeiçoamento. Fala para essa pessoa, fala, olha para ela, né? Dá um grito de libertação aí, aperfeiçoamento. Pode ser que amanhã você chega na empresa e começa o aperfeiçoamento da demissão. Ai! Aí você vai olhar: estou sendo aperfeiçoado. Deus vai abrir outra porta melhor. Eu abençoo essa empresa que eu trabalhei. Não sai de lá reclamando, falando mal. Gente, quantas vezes você saiu da empresa falando mal da empresa? Não levanta a mão, não. Então pede perdão, porque você era um propósito profético naquela empresa. Você não entendeu isso. Eu já fiz isso. E me arrependo de ter feito. Gente, cutuca aí, fala assim: está falando com você. Ah, aquele patrão. Gente, olha só, 2 Reis 8, eu tenho que terminar, né? Mas 2 Reis 8, versículo 1. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde vai. Hoje eu estava
a gente estava na reunião dos pastores, né? E eu falei para eles assim, essa casa é a última, né? Daqui, eu só vou para o céu. Aí eu senti algo, falei assim, ai, acho que eu não devia ter falado. Se o Senhor me mandar para um outro lugar? Porque a nossa vida não é nossa. Na hora eu quis voltar atrás, mas eu já tinha falado. Eu não quero mais sair de lá, mas se Ele mandar, se Ele falar, abra uma igreja numa cidade bem pobrezinha, Califórnia, nos Estados Unidos, bem pobrezinha, a maior renda per capita do mundo, né? Eu vou para lá. Tem um monte de pastor, tudo bonito aqui para dar sequência. Mas, gente, presta atenção. A gente nunca pode dizer que é definitivo quando se trata das coisas do Senhor. Entenda isso. Nada é definitivo, porque é Deus, a soberania de Deus prevalece sobre a minha vida, a minha casa, porque é um propósito profético sobre a minha vida. Posso ouvir um amém? Eu sei que dói a ouvir, mas olha aqui, então, ele fala, levante-se, saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Porque o Senhor determinou que haverá fome neste país, a qual irá durar 7 anos. Essa aqui é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, mas a Almeida Revista Atualizada, ele é colocado, morar onde puderes. A King James, hospedar onde quer que conseguires. E a Bíblia, o livro, viver para outro país qualquer. Deus tirou a zona de conforto daquela mulher que entendeu no propósito profético. Eu tenho uma palavra do Senhor nessa noite, que o Senhor vai em alguns momentos tirar a nossa zona de conforto para que o propósito profético dele se cumpra através da sua vida. Através da vida nova, através das nossas vidas, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Senhor, tem a ver com Jesus. Eu não estou dizendo que você vai perder sua casa, perder seu emprego, vai ser demitido, não é nada disso. Eu estou falando sobre ouvir Deus e obedecer Deus, fazer o que Deus pede para fazer. Talvez Deus vai levar o pastor Wesley, a pastora Tairine, fazer coisas loucas com os adolescentes e as crianças. Talvez Deus vai falar com o pastor William, a pastora Sandra, para que coisas, sobrenaturais sejam realizadas. Talvez na sua célula Deus vai trazer uma direção. Por isso que o propósito profético tem que ser muita convicção para nós. E essa palavra no original, que a gente leu, eu li em outras versões, é residir temporariamente. E eu quero liberar o profético de Deus. Nós estamos residindo aqui no mundo temporariamente, porque um dia, nós vamos morar definitivamente lá com o Senhor, na eternidade com Ele. Eu vou cumprir o propósito profético aqui em vida, para que um dia eu vou morar eternamente, definitivamente com Ele lá no céu. Nós estamos morando, provisoriamente na casa que Ele nos deu, no apartamento que nós moramos, na rua, no bairro. Então eu farei de tudo, eu estarei dentro desse propósito profético, porque eu sei que um dia não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tribulação, não haverá mais morte, porque nós estaremos com Ele eternamente. Eu venho para cá porque eu creio nisso, e eu quero juntamente comigo levar outras pessoas a entender esse propósito. Há uma habitação eterna e definitiva para nós na eternidade. Glória a Deus. Uau. Teria pelo menos mais meia hora para ministrar, mas para concluir, mas eu creio que não vai dar. Aquela mulher,
com toda certeza, ela viveu momentos inesquecíveis. E ela volta e ela é restituída. E eu quero declarar, com base no período que ela ficou de 7 anos, e para nós não existe um número, não existe numerologia, existe o tempo Kairos de Deus. Existe o tempo Cronos, que é o tempo cronológico que nós conhecemos. Hoje é dia 20 de julho, amanhã 21 de julho. Daqui um mês, daqui 30 dias, será 20 de agosto. Isso é o tempo Cronos. Mas o tempo eterno de Deus é o tempo Kairos. Enquanto nós estivermos no aperfeiçoamento, eu preciso, juntamente com você, continuar avançando. Repita comigo, eu preciso continuar avançando. Repita comigo, eu preciso continuar crescendo. Sempre de cabeça erguida. Investindo, se dedicando, trabalhando pelo reino, tendo firmeza no que creio, se desviando do mal. Agora, deixa eu falar, com toda certeza eu digo o seguinte: o milagre acontecerá, as portas se abrirão, o propósito se cumprirá, haverá restituição. A promessa se tornará em realidade. O Senhor tem para cada um de nós promessas poderosas. Repita comigo, levanta sua mão direita. Aliás, fique em pé, levanta sua mão direita. Assim que você declarar, você pode sentar e a gente vai estar encerrando. Com a mão levantada, diga comigo, eu declaro que não vou olhar para situações, nem colocar os meus olhos nos obstáculos ou dificuldades, mas na palavra do Senhor, que sempre me faz avançar. Declaro agora que todas as amarras na minha mente estão desfeitas. Receba agora um revigorar em meu espírito. Sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Pode se sentar. Eu ia falar sobre Josafá, mas não tenho tempo. Mas Josafá, ele disse, né? Creiam no Senhor, seu Deus, estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e serão bem-sucedidos. Josafá falou isso olhando para as circunstâncias, aperfeiçoamentos, né? 3 exércitos inimigos estavam vindo. E Josafá, a primeira reação dele foi ter medo. Mas a segunda reação, ele começou a se revigorar. Ele determinou o jejum, convocou que todos buscassem o Senhor, declarou palavras proféticas de Deus para ele e para todo o povo. 3 atitudes que Josafá teve. Ele creu no profético e na palavra liberada. Nessa noite, creia no profético e na palavra profética. Creia no Senhor, creia no profético. Não seja guiada pelos sentimentos, mas confie totalmente no Senhor. Não ouça os seus sentimentos. Não se martirize com seus sentimentos. Não se autoaflija por causa de um aperfeiçoamento, né? Não queira trazer para você um sentimento que vai mexer com você, com o seu interior, vai te colocar para baixo. Não, você não anda por sentimentos, você não anda, né, pela vista, você anda porque você crê no Senhor, amém? A segunda coisa que eu vejo em Josafá, ele não dependeu da força humana, mas do poder de Deus. Então, não podemos depender de forças humanas, mas da intervenção e do poder de Deus. Depois você vai ler lá na sua casa o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, tá bom? E a terceira coisa, Josafá não quis entender o que estava acontecendo, somente confiou e adorou no Senhor. Então, não queira entender o processo, não queira entender o problema que é o aperfeiçoamento. Confie no Senhor, seja um adorador. Josafá, ele coloca todo o povo para adorar. Seja um adorador, seja uma adoradora, em nome de Jesus. Queria que a pastora subisse aqui.
A equipe do louvor pode subir também, a equipe que estava escalada, né? As crianças podem vir. Uma pena que o tempo passa muito rápido, né? Mas precisamos concluir. Queria que a pastora falasse um pouquinho também sobre essa nossa novo momento, sobre a palavra que foi ministrada. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Somos gratos a vocês pelas orações, pelo apoio, né? Vencemos, estamos com a casa, né? E essa palavra que o pastor Celso trouxe, que o Senhor colocou no coração dele, o Senhor tem um texto que ele fala, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E quando o salmista fala, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, alguma conduta que ofende o teu coração. Então, o aperfeiçoamento, queridos, nada mais do que isso. Muitas vezes, quando Deus está nos aperfeiçoando, a nossa conduta não é uma conduta que vá agradar o coração do Senhor, ela ofende o coração de Deus. E nós precisamos realmente estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos entender para onde Deus está nos levando. Nós precisamos entender o trabalhar do Senhor. Como Ele trabalhou no coração dessa mulher, né? Ela poderia duvidar de Deus, porque ela era estéril. Deus veio, fez com que ela fosse mãe, e ela fez o melhor para o profeta. E depois veio essa palavra, sai, né? Sai, vai embora, fica um tempo, são 7 anos de batalha. Então ela poderia entender, não, né? Começar a questionar tudo aquilo que Deus falou através do pastor. Nesse tempo nosso, em meio a tantas coisas, o que eu mais falava para o Senhor, Pai, eu não quero ofender o teu coração. Eu não quero que a conduta, e muitas vezes eu falava, Senhor, imediatamente o Espírito Santo falava, isso não é uma postura para que você viva a sua promessa. O Senhor tem uma promessa para a sua vida, amém? Você sabe o que Deus tem prometido para você. E como foi colocado, pode demorar, mas você precisa entender o que você está fazendo em meio a esse tempo. Muitas vezes, esse tempo você está ofendendo o coração de Deus, porque você está questionando, ou você não está obedecendo, ou você não está levando a sério, né? Porque nós achamos que Deus tem uma promessa, e Deus prometeu, e aí? Não, existe um processo, amém? Para você viver esse profético. Então eu quero declarar sobre o seu coração nesta noite, em nome de Jesus, que toda mentira do inimigo seja quebrada na sua vida, e que o seu coração possa se alinhar ao coração de Deus. Todas as batalhas que nós tivemos, todos os momentos difíceis que nós tivemos, eu sempre olhava para José. O Senhor tinha uma promessa para José. Mas José foi lançado dentro, né, de uma cisterna. Da cisterna ele foi vendido como escravo. De escravo ele foi para a casa de Potifar. De Potifar a mulher dele mentiu. E José foi lançado na prisão. Na prisão José decifrou os sonhos e o Senhor permitiu que o copeiro se esquecesse dele 2 anos. Amém? Davi foi ungido rei e Davi passou anos sendo perseguido por Saul. E em meio a isso ele ainda caiu em adultério, né? Ele causou um assassinato. Foram várias coisas. Então vários homens de Deus. Olha para o Senhor. Amém? Olhe para o Senhor. Deus está trabalhando em você. Ele está te aperfeiçoando. Ele quer que você realmente se enquadre à vontade dEle. E eu louvo ao Senhor, né? Por isso. E o nosso coração não está nesta casa. Nosso coração está em agradar o coração de Deus. Nosso coração está em trabalhar e ajudar você a romper, a chegar aonde Deus tem para você. Nós não somos seus inimigos, amém? Nós somos aqueles que estamos aqui para trabalhar nesse aperfeiçoamento na sua vida. Estamos aqui, muitas vezes você pode se entristecer conosco ou achar, né, que nós não estamos nos importando com vocês, mas muitas vezes é Deus permitindo, trabalhando, porque Ele quer te levar ao cumprimento do propósito dEle. Amém. E o propósito é dEle, amém? E você é do Senhor. Amém. Então que o seu coração esteja no Senhor, amém? Obrigada a todos vocês.
Vocês fazem parte da nossa história. São tantas coisas, né? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós amamos vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tinha colocado aqui, né? Eu ia falar sobre o exemplo de Noé, José e Davi. Então o Espírito Santo, que está aqui do meu lado, né, lembrou que eu tinha que falar. Como eu não falei, ela disse. Faltou Noé. Noé esperou quantos anos? 100 anos, 99 anos, 100 anos. Se você recebeu essa palavra no seu coração, eu gostaria que você se colocasse em pé e nós vamos ministrar o melhor louvor que nós já ministramos até hoje, que é um novo campo. Porque olha, deixa eu falar algo aqui, o senhor pediu para ler, eu não sei, eles que vão ter que definir aí. Mas olha só, o Salmo 96, o senhor pediu para colocar, eu iria ler, mas como não temos tempo, diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Vamos cantar um cântico novo. E o que isso representa, né? Mesmo sendo um cântico conhecido, já cantado há muito tempo, ao cantá-lo, ele tem que se tornar um cântico novo, algo renovado em nossas vidas. Vamos então ministrar um louvor.